Oi, galera, vocês estão gostando dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos outros conteúdos. Vamos lá. Paula Rego, fazer uma pintura pode revelar coisas que você mantém em segredo. Goiás News, notícias. Sem mais delongas, vamos lá. A retrospectiva com a linha Paula Rego na Tate Britain foi sugerida pela primeira vez há 3 anos. Foi saudada como uma proposta irresistível, uma inevitável. Pois, como observa a curadora da mostra, Helena Kripa, há apenas um punhado de artistas contemporâneas que alcançaram status comparável. E não há muitos artistas que fizeram das mulheres seu tema da maneira interior, intensa e complicada que Rego fez ao longo das décadas, pintando-as com dor, poder e rendição. Esta é a maior mostra de sua carreira, com mais de 100 peças, pinturas, colagens, desenhos, pastéis, gravuras, esculturas, muitas nunca vistas antes neste país. Será uma oportunidade para desvendar as histórias que as pinturas contam e para celebrar um artista de fabuloso, em todos os sentidos, talento. E, como acontece com qualquer retrospectiva bem curada, será um caminho para a narrativa da própria vida de Paula Rego. Nas semanas que antecederam a abertura do programa, Rego, agora com 86 anos, respondeu corajosamente a perguntas comigo e por e-mail, com sua filha, Kaiso Willing, como secretária. E o que surgiu como uma das coisas mais notáveis sobre ela é que, sem se deixar abater pela idade e seus desafios, ela ainda vai trabalhar todos os dias em seu estúdio em Camden, no norte de Londres. Quase 20 anos atrás, eu a conheci lá e nunca esquecerei a emoção de me sentir nos bastidores, pois há um elemento teatral em seu trabalho, uma junção de adereços, uma ressaca de drama. Lembro-me de um cavalo em tamanho natural, cabides de roupas e um divã dado a ela por um analista. Apropriadamente, dado seu interesse pelo inconsciente coletivo, ela iniciou a análise em 1966. E é neste estúdio que continua a trabalhar com a protagonista, Laila Nunes, fiel modelo e amiga. Ela é, como Rego, de Portugal. Rego nasceu em Lisboa, em 1935, e cresceu no Estoril e na Ericeira, vila pescatória onde viviam os seus avós. Ela nasceu em uma família liberal quando o país estava sob a ditadura de direita católica de Antônio de Oliveira Salazar. Crescer em um país de censura alimentou sua necessidade de liberdade de expressão em sua arte. Suas primeiras peças costumavam ser corajosamente políticas. O Interrogatório, pintado com sofisticação quando tinha 15 anos, era sobre a memória da tortura durante o Estado Novo, provocada pelo golpe militar de 1926. Em 1960, ela produziu Vive do Salazar vomitando a pátria em sua colagem de 1961. Quando tínhamos uma casa no campo, fazíamos festas maravilhosas e então íamos sair e atirar em negros. Ela satirizou as intervenções de Salazar na África. Ela nunca teve medo de quebrar o que Kripa chama de silêncio cultural. Filha única, Rego era especialmente próxima de seu pai, um engenheiro eletrônico. Espero ser como ele, diz ela em um de seus e-mails. Ele era caloroso, gentil e generoso, mas com fortes depressões. E é claro que ela é como ele, e ela não escondeu o fato de que, ao lado de seu calor, generosidade e alegria, ela herdou seu lado depressivo. A filha do policial, 1987. Foi o pai dela quem a mandou para a Inglaterra, para terminar a escola, aos 16 anos, insistindo que Portugal era, como ela disse uma vez, uma sociedade assassina para as mulheres. Sua mãe era menos afim, ela adorava decoração de interiores. Eu odeio isso. Ela estava mais espetada. Mas ela era talentosa. Ela poderia fazer a semelhança de uma pessoa assim, e cortar roupas sem um padrão. Rego herdou as habilidades de sua mãe e as subverteu. Em suas mãos, o artesanato tradicionalmente feminino torna-se militante. Bonecas caseiras, potencialmente dóceis e sem vida, ganham vida desafiadoramente. Ela sabe que a agulha e o pincel podem ser mais poderosos do que a espada. Foi sua mãe quem uma vez lhe disse: uma mudança é sempre bom, mesmo que seja para o pior. Em 1966, esse pronunciamento foi testado com um efeito
devastador. Seu marido, Vic Willing, que ela conheceu quando os dois estavam no SLED na década de 1950, foi diagnosticado com esclerose múltipla. Tiveram 3 filhos, 2 filhas e um filho, que criaram na Ericeira e, posteriormente, em Londres. Nick Willing fez um filme envolvente sobre seus pais. Paula Rego, Secret Stories, 2017, revela um casamento de infidelidades, ciúme implícito e amor inextinguível. Algumas das melhores pinturas de Rego foram inspiradas pelo relacionamento. Ela passou a derramar sua própria dor em imagens como a levante mulher-cachorro, uma expressão de desespero feroz que ela não teria sonhado em expressar em palavras. Ela sempre falou sobre a pintura como uma forma de explorar, e talvez exorcizar, o que de outra forma poderia permanecer oculto. Medo, vingança e tristeza existem em seu trabalho à vista de todos. A Família, 1988, mostra uma mulher e sua filha vestindo um homem sentado que aparentemente não consegue se conter. É uma expressão enervante de aspereza e cuidado. A filha não está, em nenhum sentido, à altura do trabalho. Quando pedi a Rego que desenhasse Vicky em palavras, ela respondeu, muito inteligente, forte, uma dançarina. Maravilhosa. Ele riu facilmente. Ele poderia ser feroz e terno. Ele levou meu trabalho a sério, não me rebaixou. Ele sabia muito sobre pintura. Ele me deu bons conselhos. Vic Willing morreu em 1988 e alguns meses depois, o show de Rego no Serpentine parou o mundo da arte, e os frequentadores de galerias comuns, em suas trilhas. Ela tinha 53 anos. Este foi o momento em que ela deixou de ser uma pintora pouco conhecida e se tornou uma estrela internacional. Hoje a Idama mandou construir em Portugal um museu em sua homenagem, a Casa das Histórias, Casa das Histórias. As pinturas de mudança de carreira daquela mostra serpentina estarão na retrospectiva. Por anos, eu tive um pôster estimado daquele show na minha parede. Pensei nisso como pertencendo a um jogo sinistro de famílias felizes. A filha do policial, 1987, está polindo a bota do pai. Ela mergulhou um de seus braços nus e musculosos nele. Ela está cumprindo o dever, mas tudo em sua pose significa rebelião erótica, o joelho insolentemente dobrado para dentro, o desvio da saia, o equilíbrio absoluto. Mas sua pintura mais famosa dessa época é a dança, em que Willing valsa com outra pessoa sob a lua cheia enquanto Rego, triste, mas maior do que a vida, luta para sobreviver por conta própria. Ela esperava incluir a pintura na mostra original de Serpentine, mas não a terminou a tempo. Seu desejo foi atendido agora. The Dance, 1988. Rego sempre foi movido por histórias, contos de fadas portugueses, The Maids de Jean Genet, Snow White da Disney, e está vivo para o sofrimento das mulheres. Kripa descreve como feminista e realista. Suas pinturas sobre o aborto, 1999, estão entre as mais eloquentemente chocantes que ela já produziu. Nessas pinturas de mulheres que fizeram abortos ilegais, ela evita a armadilha da polêmica pictórica. Ela entende os corpos das mulheres em toda a sua ambivalência, traídos e traidores. Mas parece certo que quando, num referendo de 2007, os portugueses votaram a favor do aborto, as pinturas de Rego desempenharam o seu papel. Seu magnífico Age, 1998, que estará na mostra e que ela vê como uma de suas pinturas mais importantes, foi dito que representa a vingança e a redenção, mas se você olhar de perto para sua expressão, ela te prende porque é insondável. Fui até o Tate nos últimos estágios do enforcamento, e, mesmo em seu estado inacabado, havia uma tremenda sensação de coesão. Foi como se uma família distante tivesse se reunido. Fiquei particularmente impressionado com Possession, 2004, uma série nunca vista neste país antes, inspirada nas fotografias do neurologista do século XIX, Jean-Martin Charcot. E é extraordinário poder relatar que a última sala com trabalhos sobre MGF e tráfico de pessoas, feita na casa dos 70, não é menos radical que a primeira.
Ao longo do tempo, parece que a modéstia e a ludicidade do eu fora da tela de Paula Rego liberam para pintar as mulheres como elas são, não santas nem descomplicadamente injustiçadas, mas cheias de poder, angústia e desejo. QIAKK, quando você olha para seus primeiros trabalhos, o que você sente? O que mudou? PR, as fotos mudaram muitas vezes. Eles têm que mudar, ou eles se sentem mortos e eu me sinto desanimado. Você se interessa por outras coisas à medida que envelhece. Estou mais interessado na Virgem Maria do que em namorados. O que permaneceu igual? Sempre preciso de uma história. Sem uma história, eu não consigo ir. Talvez a história mude ao fazê-lo. Posso descobrir que não é o que pensei ou pretendia. Mas preciso encontrar meu caminho. Estou sempre em busca de novas histórias. Quais histórias foram mais atraentes, e por quê? Acho que os contos tradicionais portugueses são os mais úteis, porque são a minha formação. Eu entendo sua brutalidade e perversidade. Eles chegam à raiz de muitas coisas. Todas as histórias que escolho são de uma tradição ocidental. Às vezes recebo livros de contos orientais de amigos que tentam ser úteis, mas não consigo me conectar com eles. Parece-me que o que muitas vezes o atrai são as histórias meio escondidas, as histórias que podemos, ao olhar para o seu trabalho, continuar a decifrar em nossas cabeças. É possível pintar um segredo? Eu acho que é. Você descobre coisas ao fazer uma pintura. Pode revelar coisas que você não esperava. Coisas que você mantém em segredo de si mesmo. Você se lembra de ter pintado Autorretrato em Vermelho de 1966, e o que estava acontecendo em sua vida naquela época? O que isso diz sobre você? Então, as crianças eram pequenas e meu pai ainda estava vivo. Estávamos morando na Albert Street, em Camden. Meu estúdio ficava no último andar. Mais tarde, as meninas dormiram lá e eu tinha um grande galpão no quintal. Entrei em alguns shows, então estava animado e trabalhando bem. Age, 1998. Mas eu não gosto de fazer autorretratos. É muito chato olhar para o próprio rosto, é quase tão impossível fazer como naturezas mortas. Qual é a história? Eu prefiro usar Laila, modelo musa de Rego. Alguns anos atrás, eu caí da escada da casa da minha filha em Ventnor e meu rosto estava todo machucado como se eu tivesse levado a um soco. Muito mais interessante. Eu me desenhei então. Laila um alter ego. Eu não a descreveria assim. Ela é minha principal modelo e muito boa nisso. Ela entende o que preciso de uma história. Então, como vai sua rotina de trabalho? Laila vem ao meu apartamento e vamos para o estúdio de táxi. Quando entramos, tomamos uma xícara de chá e conversamos sobre o trabalho que estamos fazendo naquele dia. Se eu encontrei uma história na qual estou interessado, a leremos muitas vezes. Vou sugerir uma cena e colocá-la nela. Vou sugerir mudanças na pose e no humor, embora, muitas vezes, ela acerte na primeira vez. Ouvimos ópera de manhã. Ela traviata no momento. Paramos para almoçar por volta das 12h30. Laila traz sopa caseira e depois temos sanduíches. Gosto de salmão defumado e cream cheese. Costumo descansar depois do almoço, tente tirar uma soneca rápida. À tarde, ouvimos fado e continuamos. Tomamos uma taça de champanhe antes de pegar um táxi para casa. E posso perguntar de que forma você tem que trabalhar de maneira diferente como um artista mais velho. Não é tão diferente, embora eu tenha menos energia do que antes. Imagino que o bloqueio deve ter sido muito difícil. O primeiro bloqueio foi muito difícil. Não tive permissão para sair do meu apartamento. Éramos apenas Ana e eu. Ana veio como au pair há 25 anos e modelou para mim e cuidou de tudo aqui desde então. Mas desde o Natal, como eu não podia trabalhar em casa, minhas filhas me levavam ao estúdio todos os dias para trabalhar com Laila. Graças a Deus. Você estava à frente de seu tempo em seu trabalho sobre os corpos das mulheres, como as mulheres se tornaram seu tema. Eu pinto as mulheres que conheço. Eu pinto o que vejo. Eu faço das mulheres as protagonistas porque eu sou uma. Paula Rego em seu estúdio, 2018.
Você pinta tanto mulheres violadas quanto violadas, porque é importante mostrar as mulheres em seu pior estado. É mais interessante pintar as mulheres como elas são. Alguma vez teve receio com as suas fotos ousadas de aborto que as autoridades portuguesas tentassem suprimir o seu trabalho? Nunca me ocorreu que eles iriam suprimir isso, mas foi preciso coragem para mostrar isso. Jorge Mulder mostrou as fotos na Gulbenkian, em Lisboa. Sempre apoiaram o meu trabalho. Muitos críticos falavam mais sobre as cores do que sobre o assunto, mas as mulheres sabiam do que se tratavam. Eles podiam ver isso. Você acha que suas pinturas ajudaram a mudar a lei? Espero que tenham ajudado a chamar a atenção para a injustiça. Você poderia dizer algo sobre o que testemunhou, sobre o que as mulheres sofreram? No Slade, todo mundo abortava. Na Ericeira, muitas mulheres da aldeia abortaram, às vezes porque não eram casadas, mas com maior frequência porque não podiam alimentar outra criança. Às vezes, eles pediam dinheiro. Eu sabia o que eles estavam passando e tentei ajudar. Mandei uma mulher com hemorragia ao meu ginecologista em Lisboa. Se eu tivesse dinheiro, daria. É terrível que tenha havido tanta dor e sofrimento. Você disse que as vê como algumas de suas melhores peças. Eles eram importantes. Foi emocionante fazer aquelas fotos, porque eram verdadeiras. Não é boa nem educado, mas é verdade. Um título de No 1998, parte da série sobre o aborto. Muitos críticos falaram sobre as cores em vez do assunto, diz Rego, mas as mulheres sabiam do que tratavam. Quando o seu assunto é MGF ou tráfico de pessoas, quão explicitamente você está planejando mudar de opinião? Sim, quando você olha a realidade do que está acontecendo, por que você não gostaria de ajudar as mulheres? Pintar mulheres da maneira que você faz exige coragem. Se acerto algo e funciona, sinto alívio. Do contrário, fico envergonhado. Como você se estabeleceu? Eu não poderia te dizer. Não é como planejar o que eles chamam de carreira. Demorou muitos anos. Tive azar e boa sorte, bons negociantes e maus negociantes, e simplesmente continuei trabalhando. Muitas pessoas ajudaram, em Portugal e aqui: Robert Macpherson, Monica Kinley, Edward Tota, Omar Baroug. Outros artistas e amigos. Gentis. Eu continuei. O que mais eu estaria fazendo? Quais foram os maiores obstáculos? Ficar deprimido, perder a vontade de trabalhar, não ter novas ideias. O que seus pais te deram? Eles me deram tudo. Principalmente meu pai. Eles me mandaram para a Inglaterra, eles pagaram por tudo. Eles nos deram um lugar para morar e nos apoiaram enquanto puderam. Eles cuidaram das crianças. Eles tinham fé no meu trabalho. A família, 1988. Qual foi o efeito de ser filho único em você? Eu tive que me divertir. Desenhei o tempo todo desde os 4 anos. Aos 8 anos, eu sabia que queria ser um artista, apesar do desânimo do meu professor. Ela zombou do meu desejo, porque eu não conseguia tirar uma xícara e pires. Ainda não gosto de naturezas mortas. De novo, cadê a história? Em que medida crescer em Lisboa sob uma ditadura fascista influenciou a sua maneira de pensar? Não sou fã de autoritarismo. É esmagador. Meu pai me ensinou a não confiar em ninguém, nem mesmo nele, mas ele falhou, porque eu confiei nele. Só morei em Lisboa durante os primeiros anos da minha vida. Fui diagnosticado com tuberculose e o conselho dos médicos foi para sair de Lisboa, por isso os meus pais construíram uma casa no Estoril, que fica na Foz da Ria, e tínhamos mais árvores e um bom armarinho. Vivi entre o Estoril, casa dos meus pais, e a Ericeira, que foi a casa de veraneio dos meus avós, e que adorei. A Ericeira tinha pinheiros e eucaliptos, pomares e galinhas e coelhos. O Estoril era mais domínio da minha mãe e muito mais adequado. Ela era ótima em etiqueta e em manter as coisas assim. Você acha que seria um pintor diferente se seu marido, Vic Willing, tivesse sobrevivido à esclerose múltipla? Eu teria histórias diferentes para contar se ele não estivesse doente. O trabalho me ajudou a enfrentar. Eu trabalhei meu caminho através disso. Eu ainda sinto falta dele.
De que forma a análise junguiana mudou seu trabalho? Isso me libertou. Tenho a sensação de que a família é de suma importância e que você tem um círculo interno artístico, uma família de modelos. Fiz meu modelo de família. Minha filha e minhas netas. Eles disseram que eu paguei bem. Marina Warner se refere ao seu bestiário em seu ensaio de catálogo. Porque os animais são tão importantes. Animais, como os carrinhos que faço ou coleciono, representam as pessoas. Você pode fazer coisas com eles que seriam piegas se eu usasse uma pessoa. Ou ilegal. Brincar parece igualmente importante. Às vezes tenho a sensação, olhando para o seu trabalho, que uma pessoa real pode voltar a ser uma boneca de palha, ou vice-versa. Brincar é intrinsecamente perigoso. Brincar pode ser sério, mas não é perigoso, é necessário. Um antigo desenho de mulher-cão, 1952. Existem questões de dominação em muitas de suas pinturas. A maiúsculo. Questão sobre quem está dominando, ou dominando, quem se sente particularmente importante em Snare, 1987, e algumas das peças de Jane Eyre. Até onde você vê os relacionamentos como uma luta pelo poder. É parte disso. Algumas pessoas podem se sentir mais dominantes do que outras, mas uma empregada pode ter poder sobre sua patroa. A pessoa mais mansa pode manipular. Quais foram os prazeres de trabalhar com tecido e argila? E qual é o seu meio preferido? Meu favorito é o lápis, porque é definitivo e preciso. É também por isso que me dei tão bem com os pastéis de giz e com as gravuras. Trabalhar com tecido era algo que a maioria das mulheres podia fazer. Não havia roupas prontas quando eu estava crescendo. Tínhamos uma costureira que veio em casa, menina Francisca, ela fez todas as roupas. Nós compraríamos padrões da ele para fazer a última moda. Minha mãe sabia costurar e tricotar, eu também. Nos anos 60 fiz muitas tapeçarias, uma era enorme e todas as mulheres que vinham em casa ajudavam a bordar. Fazer coisas com tecido parece natural. Afinal, eu não posso soldar. A argila é mais complicada, usei aquela argila fingida que endurece sem queimar, e às vezes papel machê, que é simples de fazer, você só precisa de jornais, farinha e água. É como fazer bonecas. Quais artistas vivos você acha mais inspiradores? Sempre gostei de Hockney. Comprei uma impressão de seu desfile de formatura. Ficou pendurado na minha casa na Albert Street até que endurecemos e tivemos que vendê-lo. Na minha sala de estar, tenho um Patrick Caulfield, que admirei imensamente, uma gravura de Freud. E um pequeno quadro de Jonathan Lehman. Ele ainda está vivo, muito. Qual trabalho, se você tivesse que escolher apenas um, dá a você o maior senso de orgulho?